Opa, e aí pessoal, beleza? Eu tive que ter que fazer a intro porque eu amo Manhwa de espadachins e eu fiz um 5 aí, um top 5, botei alguns novos, botei já alguns mais antigozinhos. Espero que vocês curtem e vamos até a próxima, pessoal. O assassino reencarna em um espadachim genial. O que você precisa para ser um assassino? Ter sangue frio? Matar sem pensar? Ou correr até a morte sem medo nenhum? Não. Para você ser um assassino, você precisa ser mais do que isso. Muito mais. O nosso protagonista, Ryan, era o melhor dos melhores. Tanto que ele era reconhecido pelo Lord Deros, aquele a qual ele servia. Só que o nosso protagonista não queria viver mais como um cachorro, matando a todos na sombra do Lord Deros. Nas sombras, como o Lorde mandava. Só que Beros descobriu que o nosso prota estava armando para fugir das amarras que foi colocada em seu pescoço com o nome de doutrina. Doutrina seria uma habilidade utilizada para escravizar as pessoas, como se fosse uma coleira de choque, que sempre dava choque quando seu cão latia para o dono. Só que o cão na verdade eram as crianças, que foram treinadas para se tornar assassinas. E o nosso protagonista foi vendida como escravo e passou pelo inferno. Mas durante uma missão, nosso prota aprendeu uma habilidade que fez com que ele conseguisse quebrar essa doutrina. Com isso, ele podia finalmente ser livre, ser uma pessoa e não mais um cão. Ryan sabia que Deros era um demônio vivo. Só que ele não pensou que seria mais do que isso. Todos os assassinos que Deros tinha duas prisões. A doutrina e o verme de fúria, que ele havia implantado no nosso protagonista sem o nosso protagonista saber. Antes que o verme comesse o coração de Iron, ele decidiu lutar contra Deros. Já que ele ia morrer mesmo, pelo menos ele lutaria. E não mais como um cão, e sim como uma pessoa liberta. O prota aprendeu uma habilidade que foi utilizada pelo guerreiro mais forte daquele mundo, há muito tempo atrás. Mas essa habilidade ainda faltava muito mais tempo para ser aperfeiçoada. Por isso, ali, Iron morreu. Antes que ele fechasse os seus olhos, ele implorou para Deus ou para o demônio. Se ele tivesse outra chance, ele se vingaria de Deus. Mas quem ouviu as suas preces não foi Deus e nem demônios, e sim a própria fúria. Ao fechar seus olhos, ele sentiu um calor que ele nunca sentiu. Um calor de uma mãe. Sem nunca ter vivido isso na sua vida passada, Iron ficou sem dormir por 100 dias. Mas algo chocou sua mente. Ele não reencarnou numa família qualquer, e sim na família do grande rei da espada da destruição do norte. Ele nasceu como neto de Glenn, o rei da espada, pois o seu avô só foi ali para lhe dar o nome. Ele lhe deu o nome de Iron, o mesmo da sua vida passada, e ali foi embora. Gente, esse manhwa é novo, mas eu vou dar um pequeno resumo. A Fúria vai tentar roubar o corpo do nosso protagonista. Tem o prota defendendo a sua mãe da humilhação que ela recebe da família. E tem um prota sendo humilhado por todos. Tipo, é muito bom esse manhwa, é novo, mas é muito bom. O retorno do prodigioso mestre espadachim. Por mais de 30 anos, a humanidade foi rigida ao choro de crianças órfãos e mulheres viúvas, por causa de uma batalha que a humanidade teve contra monstros impiedosos. Mas por fim, aquele banho de sangue havia terminado. Entretanto, a imperatriz Ella Rose foi atingida pela loucura, mudando de um ser digno a ser seguido para alguém impiedoso, para alguém que só aceita a bajulação de todos. E quem não abajula, morre. Yuma, o nosso protagonista, foi falsamente acusado de traição. Quando Yuma foi arrastada até a imperatriz, aquela que ele um dia chamou de amiga, por ver a sua verdadeira face do mal, depois que recebeu sua sentença de morte, o prota se lembra de um amigo que se foi há muito tempo. Esse amigo havia dado uma pedra do retorno para ele, só que tinha duas pegadinhas. Yuma não sabia até quando ele voltaria no tempo. E a segunda era que Yuna morreria assim que ele comesse a pedra, morreria na hora. Mas a vida do nosso prota nunca foi boa. Ele era um excelente espadachim, mas por causa de um erro que ele cometeu, de se meter com Mero, que era um cavaleiro do Império, que mentia para todos dizendo que ele era foda, mas no fim era um farsante, que após perder um duelo contra o nosso prota, o Mero, o lixo do lixo, usou o seu poder no Império para transformar o nosso protagonista em um eunuco. Depois de sofrer o abandono da sua família adotiva e de todos da vila, na qual ficavam olhando para ele como se ele fosse um leproso, ele encontrou um conforto no Império. Porém, a sua amiga agora está querendo a sua morte, por ele não abaixar sua cabeça perante as maldades dela. Antes de engolir aquela pedra do retorno, Yuna, não sabendo se retornar ou não, deseja para ela, a imperatriz, que ela se cuida. Ali o nosso prota, ao provar da pedra, ele sufocou até a morte. Mas ao abrir seus olhos, a pedra realmente funcionou, fazendo o prota retornar 40 anos no passado, quando ele tinha 17 anos, faltando um dia para que ele pudesse encontrar Mero, que ia visitar a sua vila. E naquele dia,
ele faria nosso protagonista virar um eunuco e toda a desgraça dele iria voltar a acontecer. Só que o nosso prota Yuma, ele não quer mais passar por isso. Então ele vai fazer de tudo para corrigir os seus erros do passado, para modelar o seu futuro e treinar para um dia virar um espadachim do Império. Mas o nosso protagonista, ele estava treinando para ser um espadachim do Império. Só que o Mera apareceu e acabou tendo toda essa desgraça que aconteceu na vida dele. E descobriu o motivo da sua amiga do nada ter mudado da água por vinho e também salvar as pessoas das mortes que vão ter quando os monstros atacarem o mundo todo. Ele vai conseguir ou não? Suba de nível com suas habilidades. Quando o mundo ainda estava numa época de paz, criaturas vieram do céu. Em meio aos choros e gritos, a humanidade recebeu 4 opções, que elas precisavam escolher: o modo fácil, o modo normal, o difícil e o solo. Assim sendo mandado cada um para um labirinto, para serem testados. Se ele sobrevivesse lá e passasse por todas as missões, assim eles poderiam retornar para a Terra. Só que muitos jogadores não conseguiram lidar com a realidade que a Terra se encontrava. Após retornar, perceberam que a Terra estava dominada por monstros. Toda a vegetação, toda a comida e até materiais tecnológicos já não existiam mais ali. Assim que eles retornaram para a Terra, eles descobriram por que eles tinham que escolher o modo do labirinto. A cada modo que você escolhesse, você se tornaria mais forte que o outro. O modo mais fraco de todos era o modo mais fácil. O nosso protagonista, ele era o último sobrevivente do modo mais fácil. Ninguém entendia como uma pessoa do modo mais fácil ainda estava viva ali. Nem o nosso protagonista, Kang Tai-san, entendia o motivo dele estar vivo ali. Mas ele lutou nesse mundo pós-apocalíptico para sobreviver. Mesmo ele sendo muitas vezes testado por jogadores do modo difícil, já que por fim os jogadores do modo fácil e modo normal já haviam morrido todos, só sobrevivendo o nosso protagonista. Mesmo ele sendo do modo fácil, ele sempre vencia essas pessoas no modo difícil. Para vocês entenderem, os jogadores do modo difíceis são 10 vezes mais fortes que os jogadores do modo fácil, que o nosso protagonista, que veio do modo fácil. Com a chegada de Lee Tae-yun, que seria a única pessoa que concluiu o modo solo, que era considerada a pessoa mais forte da humanidade, ela chamou o Kang para avisar que uma nova onda de monstros estava chegando, e só ela e ele podia conter essa nova onda, porque viriam monstros de rank S. Assim enviando o Kang para um lado solo, para que ele lutasse contra o grupo de monstros, porque viria uma leva menor, e ele conseguiria derrotar esse grupo, mesmo tendo um monstro rank S ali. E por fim, sem nosso protagonista ter escolha, ele foi lá lutar contra esses monstros. Ele lutou, até seu corpo chegar ao limite, mas ele acabou vencendo. Mas a sua batalha ainda não havia terminado. Após ver o grupo da sua amiga, uma cena o chocou. Os seus amigos e seus companheiros que ele lutavam ao lado, mesmo ele sendo frio, ele lutava ao lado, estavam todos mortos. Enfim, o boss deles era muito forte, fazendo com que Kang também morresse ali. Em seus últimos arrependimentos, Kang nos conta por que ele escolheu o modo fácil. O seu pai e sua mãe agrediram ele muito, e após ele sofrer muito na sua infância, ele decidiu escolher o modo fácil. E ao adormecer, Kang percebe que ele retornou no tempo, minutos antes daquele inferno acontecer. E aí, pessoal, qual será o modo que Kang irá escolher agora? O filho mais novo do mestre espadachim. Nascer em uma família poderosa pode lhe trazer vantagem e também desvantagem, pois a todo momento eles irão te testar. O nosso protagonista, Jin, nasceu em uma família lendária, chamada Hunkandel, no clã onde as crianças nascem com um corpo poderoso e talentosos para a guerra, onde o lema dessa família é sempre guerrear, pegar o que quiser e escravizar quem é mais fraco que você. Nessa família existe um ritual. Antes da criança aprender a formular uma palavra, ela é colocada numa rinha de espadas, para saber qual ela vai escolher, assim trilhando o seu caminho. E Jin escolheu a espada do antigo patriarca. Nesse momento feliz, foi o dia mais infeliz do nosso prota. Algo estava errado, ele não tinha nenhum talento que a família Hunkandel esperava, assim fazendo com que ele sofresse humilhações de seus irmãos e também subordinados da sua família. Até que no fim ele foi expulso com toda a desonra que um guerreiro da sua família poderia receber. Mas a vida havia sorrido para o pobre Jin. Ele foi encontrado por uma maga e acabou descobrindo que ele tinha talentos para a magia. Assim ele cortou o laço com sua família, pois para sua família de guerreiros, usar magia era uma desonra total. Jin mais para frente, fazendo uma pesquisa, ele ativou um poder proibido, assim liberando a escuridão que habitava em seu coração. Ali ele descobriu que sim, ele tinha talento para a espada, mas o seu talento havia sido selado por alguém, assim que ele escolheu a espada do patriarca. Assim finalmente Jin, que sempre se sentia triste ao segurar uma espada, ali se sentiu feliz ao segurar uma espada. Mas a alegria de Jin durou pouco. Alguém foi mandado para o matar, fazendo com que Jin, no seu momento mais feliz, venha-se a morrer. Ao deixar a sua mente vagar, sangrando, ele imaginou como seria sua vida se o talento dele não fosse selado. Ah, que arrependimento. Ali no último suspiro, Jin morreu. Entretanto, ele acordou no dia da seleção de espada. E agora, com todas suas memórias do futuro, será que Jin vai descobrir por que o seu poder foi selado e também irá punir a todos que humilharam em seu futuro triste? Esse foi o nascimento do nosso protagonista. Talvez você espere palavras de amor, mas a primeira palavra que David ouviu do seu pai era que ele era uma criança nojenta.
Mas a maldição de David havia nascido naquele mesmo dia também, e o seu nome era Kajin, uma criança que foi abençoada pelo Deus da espada, e nasceu com um corpo também abençoado. Porém, antes mesmo de David formular uma palavra, a sua mãe o comparava com Kajin. Mas isso não era o pior que ela havia lhe dito naquele dia. Ela implorou no ouvido de David para que ele morresse logo. Por que David era tratado dessa maneira? A maior família marcial, Samion, tem um duelo entre herdeiros. Se seu filho derrotar o outro, ele ganha todos os privilégios e sua família recobra o privilégio de ser o patriarca da família. E essa era uma batalha entre herdeiros da família Samion. E o pai do nosso protagonista perdeu para o seu irmão. Então ele colocou toda a esperança nas costas do nosso protagonista. E esse era um fardo muito grande para David carregar. Porém o Deus da espada não deu a sua bênção ao nosso protagonista, fazendo com que ele nascesse sem o braço. E esse foi o início da desgraça do David. Com um ano, Kajin já sabia andar. E David mal se ponhava em pé. E só ficava chorando como uma criança normal. Quando David começou a andar, o Kajin já segurava uma espada. Assim que David segurou uma espada, o Kajin já estava aprendendo a técnicas de mana e também já estava aprendendo técnicas de artes de espada da família Simon. David teve que ouvir da sua própria mãe que preferia que seu filho fosse Kajin. Com 7 anos, David foi mandado para ser um dos ajudantes de Kajin em seu treinamento, mas na verdade David foi vendido para ser saco de pancada de Kajin. Após anos de tortura, David se mantinha firme, pois ele queria um dia derrotar Kajin. Enquanto todos acreditavam que Kajin era implacável, David não acreditava nisso. Mesmo sem o braço, ele iria tentar. Tudo para um dia, ele recebeu o carinho e o amor de seus pais. Após derrota atrás de derrota, David treinou muito mais. Mesmo quando o Kajin se viciou em mulheres, em drogas, em bebida, David ainda treinava. Mas ele sempre perdia, pois Kajin havia sido abençoado. Entretanto, na sua última batalha, algo aconteceu. David finalmente havia vencido. Mas Kajin, na sua covardia, o atacou pelas costas. Quando David achou que iria morrer com honra, e Kajin finalmente iria presenciar a vergonha que ele sentiu durante anos, ao acordar, ele percebe que estava preso e foi falsamente acusado de ter assinado um contrato com o demônio para assim derrotar Kajin, mas isso não é verdade. E seus pais confirmaram essa mentira sobre David. E David, agora, depois de derrotar Kajin, em vez de receber a glória, ele teria que passar os últimos anos da sua vida em sofrimento eterno. Até a comida chegou a perder o sabor para ele, até que no fim ele morreu naquele chão frio e sozinho. Mas ao abrir seus olhos, David percebeu que ele reencarnou 500 anos no futuro, no corpo de Vincent, e agora ele tem o seu braço direito. Ao reencarnar, ele descobriu que inventaram mentiras sobre ele, dizendo que ele matou crianças e assinou um contrato com o demônio. Agora David, no corpo de Vince, vai tentar descobrir o porquê ele reencarnou agora 500 anos no futuro e tentar limpar o seu nome do passado. O lema da família é: a história verdadeira sempre é contada pelo mais forte.